Bom dia, alunos, bom dia, tutores. Hoje nós estamos começando a nossa primeira aula da disciplina de Educação, Sociedade e Trabalho. Bom dia, professor. Bom dia, professor Elaine. Bom dia. Novamente, bom dia. Novamente, bom dia. E bem legal, né, essa aula de hoje, muitas informações, muitos pontos para refletirmos, né, principalmente se a gente levar em conta tudo que estudamos até agora, a gente tem muito que refletir. Antes de iniciarmos a correção das atividades, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa apostila? Logo aqui no início da apostila, olha, tem aqui o tema que eu tenho sempre falado com vocês sobre a indicação dos ícones, né? E vamos ver aqui um pouquinho de cada um. Esse ícone aqui é de atenção, ó. Indica os pontos de maior relevância do texto. Esse ícone aqui, que é o do Saiba Mais, ele remete o tema para outras fontes, que são sugestões, tá, gente? De livros, revistas, jornais, artigos, noticiários, internet, música. E essas sugestões do Saiba Mais é para que vocês aprofundem o conhecimento em outras fontes. Aqui nós temos o ícone do dicionário, né, que é onde indica a definição de um termo, palavra ou expressão que é utilizada no texto. Temos aqui, em outras palavras, esse ícone aqui, ele apresenta uma expressão de forma mais simples, né, do que foi falado. E aqui temos o que eu mais gosto, olha, nosso pratique. Deixa eu dar uma subidinha aqui, do nosso pratique. Fica bem aqui que são sugestões de atividades para reforçar a compreensão do texto da disciplina e envolver o estudante em sua prática. Olha aqui, ó. São atividades para compor as 300 horas de prática profissional supervisionada e a critério de planejamento conjunto entre os estudantes e tutor. Então, toda vez que vocês verem aqui lá na apostila de vocês, aí no livro didático, esse ícone de pratique, é o momento de vocês praticarem o que foi visto. E aqui nós temos o ícone da reflexão, né? Reflita. Esse momento de uma pausa na leitura para refletir, escrever, conversar, observar sobre os pontos importantes ou questionamentos que vocês tiveram no texto. Por que é importante a gente observar esses ícones? São ferramentas que vão contribuir para que a nossa aprendizagem seja de maior qualidade. Então, o momento que nós não estivermos aqui nessa interação, que você não estiver assistindo a videoaula, você vai estar em casa, dá uma olhada no material e fique atentos para esses pontos. E não deixem de realizar, gente, essas atividades do pratique. E lembrem-se que, ao realizar essas atividades e as outras demais que são propostas, comente sobre isso no memorial descritivo de vocês. Você só tem a ganhar com essa atitude, ok? Professor, como é que está a interação aí no chat? Tá bem, o pessoal está interagindo, refletindo sobre as questões do capitalismo, né? É. Olha, não vamos ter posições contrárias. Eu vou expressar a minha opinião, né? Sim, professor. Aí, de repente, vai ser o capitalismo, de repente nós olhamos o capitalismo de uma maneira assim... Pejorativa, não muito boa. Mas vamos refletir muito sobre essa questão. Porque depois nós vamos ter a questão do capitalismo, do socialismo, e não é aqui para formar opinião, mas para que nós possamos refletir, né? Ter conhecimento. E também para formar opinião, professor. É verdade, porque, né? A partir do momento que a gente tem o conhecimento sobre cada um desses processos, né, políticos e sociais, né, a gente tem condições de formar uma opinião crítica participativa. Lembra melhor, disso? Então, não induzi-los a uma posição, a minha posição sobre a tua, não. Mas vamos refletir bem sobre isso, Exato, né? Mas é muito legal esse teu posicionamento, professor. Verdade. Então, vamos às nossas questões da atividade? Vamos lá. Então, aqui, na questão número 1, foi proposto: qual o seu conceito de capitalismo nos tempos atuais? A questão número 2. Por que a indústria moderna, ao produzir mercadoria,
em grande quantidade e baixos preços fez quase desaparecer a produção artesanal? Eu vou ler as questões e depois eu abro para interação, tá, professor? Perfeito. Nessa questão número 2, nós temos aqui a resposta. Por que a indústria moderna, ao produzir mercadoria em grande quantidade e baixo preço, fez quase desaparecer a produção artesanal? Então, a resposta: os antigos artesãos foram obrigados a se sujeitar aos capitalistas, que sistematicamente os exploravam. Eram submetidos a disciplinas severas para intensificar a produtividade. Sua jornada de trabalho se estendia até as 16 horas diárias. Nós vimos que já tivemos grandes avanços quanto a isso aqui, né, gente? Vamos aqui à questão número 3. O que contribuiu para a França entrar em crise econômica e política? Vamos aqui à nossa resposta. O rei não cobrava imposto do clero, dos nobres, pois eram amigos do rei. E apenas o povo pagava seus impostos. Olha isso aqui. Então, essa é a resposta da questão número 3. Na questão número 4, comente o que você entende por Declaração dos Direitos Humanos. Essas respostas a professora está solicitando que vocês comentem sobre elas no memorial descritivo. Então, professor, eu vou repetir aqui a questão número 1 e a 4, que são as que nós vamos interagir agora, ok? Perfeito. Então, aqui a questão número 1, que nós vamos abrir para interação daqui a pouquinho. Qual o seu conceito de capitalismo nos tempos atuais? E a questão número 4. Comente o que você entende por Declaração dos Direitos Humanos. Temos respostas no chat? Temos. Bom, começamos por quem? Pelo Jorge de Espigão do Oeste. Gente, galera de Espigão do Oeste. Cadê? Só tem o Jorge aí, Não, Cadê tá bem. os outros alunos? Mas, Jorge, parabéns pela participação, tá? Na questão número 1. Hoje, todos nós somos um pouco capitalistas, pois trabalhamos para ter conquistas que nos traz melhores condições. Exato. Então, o que ele entende por capitalismo no tempo moderno? É uma conquista pessoal, seria isso? Podemos traduzir isso? Podemos traduzir isso, Traduzir dessa forma, né, Jorge? Então, o capitalismo, todos nós somos um pouco capitalistas. Pela abertura até do capital, se podemos comentar. Exato. Né? O aluno Jânio, o Jânio de onde, gente? Perdoe, eu não anotei aqui o local da cidade. Perdoe-me, Jânio. A questão número 1, há de se entender que vivemos em um país onde o regime é republicano. No entanto, estamos divididos em classe média alta e classe média baixa. Contudo, ainda que exista o capitalismo como centro do universo, no qual detém o poder. Então, nós estamos republicano, mas é o sistema de governo. E a maneira de relacionar o modus operandi é o capitalismo. É o que a gente estava discutindo ainda há pouco, né, professor? Isso. Tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. É aquela coisa da moeda, né? Tem as duas faces. Mas a gente estava comentando e discutindo isso aqui ainda há pouco, que com o capitalismo, pelo menos as pessoas tiveram a oportunidade de falar sair da classe, isso, e de mudança, gente, de transformação. Porque se vocês forem observar no sistema feudal, a pessoa que nascia em determinada classe social, ela não tinha a mínima condição de mudar daquela classe social. Né? Se ela nascia lá na classe da burguesia ou na classe do clero, não tinha a mínima condição. Entendeu? Então, com o capitalismo, houve essa abertura, abriu-se uma porta, né? Existe a condição hoje de mudança de classe. Como nós temos visto, se você for pesquisar a nossa realidade atual, tem registro dessa realidade de mudança de classe social. Mas
Também a gente não pode deixar de observar que as diferenças sociais, elas estão aí, estão gritando, né? Mas faz parte do processo, né? Pode haver mudanças ainda? Pode. A porta foi aberta com a questão do capitalismo, não é isso, professor? Sim. A Vilma de Espigão diz o seguinte na primeira questão. Peraí. Não sei por que o sistema... capitalismo nos tempos atuais é de certa forma representado por todos nós. Muito bem, Vilma. Pois alguns sonhos de consumo nos leva a trabalharmos para uma vida melhor. Exato. Então, o lado benéfico do capitalismo, Tem, né? sim. A Elisandra lá do Espigão, ela diz o seguinte, na questão número 1, todas as pessoas vivem em prol do capitalismo, buscam melhorias e querem adquirir algo. Nossa sociedade é capitalista e nos leva a ter ambições e para isso trabalhamos em prol da conquista de algo. Exatamente. Então você vê que esse outro lado, por exemplo, assim, nos projeta as pessoas. Com certeza. E nesta abertura que se dá, que o capitalismo se abre, se nós formos olhar lá para o Ilha das Flores, aquelas crianças, de certa forma, por uma situação pequena, mas ela é projetada ao mundo exterior. E dali alguns, então, como você falou, tem que sair de dentro para fora, ele vai eclodir de maneira que ele vai buscar a transformação da realidade dele, né? Exatamente. Eu até conversava com o professor Elaine, esses dias eu vi, não fazendo propaganda e fazendo diretamente, daquela pessoa que saiu do lixão por uma voz bonita que foi cantar. E digo mais, eu vejo que o capitalismo está chegando bem perto dela, mas mesmo ela estava no lixão, um domingo à tarde eu vendo um programa, aí ela saiu com a voz bonita que tinha, foi encontrada no lixão e ela passou a cantar, foi chamada para a televisão, por um dia de transformação, coisa assim, com a cantora Damares. E a Damares já convidou para participar da gravação do DVD dela. Então, o que aconteceu com essa pessoa repentinamente? Tem uma oportunidade de mudança de classe social, né? Vai sair lá da... Se a gente for olhar a pirâmide social, onde é que estaria as pessoas de Ilha das Flores, né? Onde é que estaria? Que classe é essa que está abaixo dos porcos? Nós vemos um capitalismo selvagem sendo Exatamente. Aplicado, que aí nós temos que dosar para ver. Exatamente. Então, assim, existe hoje com o sistema capitalista, existe essa abertura de mudança de classe social. Tem que haver uma disposição, uma iniciativa de cada um, com certeza, gente, isso sempre. Perfeito. Mais contribuições? Na primeira questão, não, um pouquinho, não. Eu tenho aqui a segunda, o Adelino diz o seguinte, a indústria moderna visa o lucro. Para isso, o Adelino Guajará, para isso, usa a produção em larga escala, o que não é possível em uma produção artesanal, que era a questão da resposta número 2, né? Você respondeu até. Isso. A quarta questão, o Adelino também diz, a Declaração dos Direitos Humanos veio para dar ao homem meios de ter direitos básicos, visando protegê-lo e dar mais forças às suas reivindicações de direitos universais. Olha aí, Adelino, muito bem, parabéns. A aluna Maria Cristina de Alta Floresta, na questão número 4, vai dizer uma declaração que reconhece e assegura os direitos do homem como igualdade, liberdade, etc. Isso mesmo. Ouro Preto, o pessoal de Ouro Preto disseram o seguinte, quanto aos direitos humanos, percebe-se que houve mudanças significativas. Temos como exemplo os protestos pessoais mais conscientes de seus direitos e reivindicando isto, que é um lado assim do brutal de reivindicar. Eu digo a você, infelizmente, tem esse tipo de reivindicação, você acaba levando as pessoas, forçando o outro a ver os seus direitos. Exato. Mas quando nós trabalhamos numa cultura de uma sociedade, é claro que aqueles que detêm um poder, eu não sei se eu passei para o pessoal, mas tem uma referência de um filmezinho, um documentáriozinho também, do Giordano Bruno. Ele trata da época da Idade Média, onde tinha uma opressão muito grande, e ele foi condenado pelo clero,
porque ele tinha uma posição contrária. Porque ele questionou, você comentou a respeito disso, sim. Sobre a questão do poder. E o interessante é que na defesa do Giordano Bruno, ele fala algo interessante. Ele fala, olha, ele errou, ele conhece o erro. Porque ele transferiu a responsabilidade de mudar o poder a quem detinha o poder. Então, normalmente é uma situação delicada quando você pensa. Mas quando quem detém o poder chega numa reflexão de eu entender o direito do outro, gente, nós construímos um devir de uma maneira pacífica e harmoniosa. Exato. Então, esta maneira de nos posicionarmos, a gente consegue convencer os diferentes níveis, né, professora? Um exemplo disso, dessa pacificidade, é Gandhi, né? Gandhi. Gandhi é um ótimo exemplo de que pode ser promovida a mudança em caráter social sem guerra e sem agressões, né? Não postaram, eu não sei se eu perdi o sinal, mas eu não estou vendo aqui, professor Elaine, o pessoal se manifestar. Gente, e aí? Então, como é que estão a participação aí dos polos? Eu queria trazer aqui um comentário aqui na questão número 3. Por favor. Quando a pergunta foi, o que contribuiu para a França entrar em crise econômica e política? Aí a resposta é, o rei não cobrava impostos do clero e dos nobres, pois eram amigos do rei, apenas o povo pagava seus impostos. É algo interessante, porque cobrar os impostos. Então, quando nós levamos a uma conscientização da população como um todo, por exemplo, das coisas mínimas, quando você há a sonegação, há a força, porque tem toda uma receita, todo um sistema que depende, que gera, por conta do capitalismo, então você tem que gerar receita para destinar a recursos para a operação do sistema. Então, inclusive, tem um adágio popular que diz o seguinte, amigos do rei, favores à lei. Inimigos do rei, rigores da lei. Tem bem a ver com isso, né? Tem muito a ver. Então, o que acontece? Com essa realidade. Então, mas é que as pessoas muitas vezes aproximam para ser amigos do rei, para obter privilégios. Exatamente. Então, quando nós temos um capitalismo, as pessoas normais que buscam, falam, não, pera um pouquinho, ótimo, eu sei da minha responsabilidade, mas por outro lado, também eu sei do meu compromisso, eu sei quais os meus direitos, mas por outro lado, qual que é a minha parte nesse processo? Um dia nós conversávamos com uma empresa, aí um empresário falou, você paga muito imposto? Eu falei, pago. Paga muito imposto mesmo? Não faz parte da aula, mas ele leva a gente a entender e refletir sobre a situação. Sobre o contexto. Falou, pago. Aí ele falou, na verdade, ele não paga muito imposto, ele paga uma coisa, olha o volume que eu pago. Não, você não paga. O comerciante repassa os impostos. Quem paga os impostos é o povo. Exatamente. Porque ao comprar uma mercadoria... O produto final é que está... Já está embutido todo o imposto, desde o cultivo já tá, então, até o empresário, chegar... O que acontece? Por isso que a sonegação de impostos é crime. Porque o comerciante, o empresário, quando ele vende a mercadoria, você, ao comprar e pagar aquela mercadoria, ele se torna fiel depositário do imposto que você pagou. Se ele não repassa para o Estado, ou seja, ele está sonegando, ele está desviando o dinheiro que você pagou, que ele tinha que ser o portador, o direcionador daquele recurso para o Estado, a forma de imposto, né, que é o imposto. Exato. Então, isso é porque é crime. Então, quando a sociedade leva esse entendimento, não, olha, eu sei da minha responsabilidade, olha, eu preciso manter a minha casa X. O que eu vou fazer? Pelo capitalismo eu tenho que produzir, eu tenho que entrar no sistema produtivo, porque eu vou fazer a minha contabilidade doméstica, né, a planilha doméstica, lá da aula lá atrás, né? A minha planilha, meu orçamento doméstico, olha, eu preciso, como é que eu atinjo esse montante que eu tenho necessidade? Ou eu faço o meu planejamento futuro? Aí você fala, opa, através dessa liberdade que você tem de mercado, você começa a buscar recursos diferentes, mas como? Com o teu trabalho. Com certeza. Você valoriza o seu trabalho, não é isso? Professor, um comentário que eu gostaria de fazer também em cima da tua fala. Esse dito que você citou aí, amigos do rei. Pode repetir, por favor? Ah, sim. Amigos do rei, favores da lei. Então, inimigos do rei, rigores da lei. É um adágio, gente, que nós temos que... se refere diretamente exato, se refere a esse sistema da realeza.
Mas aí eu fiquei aqui pensando, você estava aí falando e eu processando todas essas informações, né, interessantes. E hoje, na nossa realidade, se nós formos observar o nosso Congresso, né? Isso aí que professor, esse adágio que o professor Luiz trouxe para a gente, amigos do rei, favores da lei. Favores da lei. Será que hoje, na nossa atual conjuntura política, os nossos representantes, que nós colocamos eles lá, eles não estão vivendo isso aí, vivenciando isso aí? Quer dizer, não há rei, Sim. Mas existem os favorecidos. E eles se acham favorecidos e é por isso que existe tanta corrupção no nosso país. Por conta desse favorecimento. Aí eu fico aqui refletindo aqui com os meus botões, tudo que a gente estudou até agora, quando nós passamos lá sobre a disciplina de educadores e educando, e sobre a história da educação, né, desde a colonização do nosso país até agora, eu fico aqui, o professor Luiz estava ali falando, e eu processando e viajando aqui na minha cabeça, e essa história que a gente tem comentado de que o nosso país, ele vive imitando e vive trazendo exemplos, imitações do que está lá fora, sem nem pensar em como adaptar para a nossa realidade as ideias que dão certo lá fora ou que não dão certo, Sim. Mas eles trazem a si mesmo. E essa questão, né, política e social, não foge disso. Porque se formos observar bem, nós não vivemos no sistema de monarquia. Vivemos num país democrático. Democrático? Né? É uma questão para a gente refletir. Refletir e refletir, né, professor? Sim, sim. Até que ponto nós somos responsáveis por tudo isso? Né? É um momento assim, eu vejo essa disciplina em questão, né, tá começando hoje, olha, dá tempo da gente se inteirar mais e pesquisar mais. Tem a questão aqui dos pratiques, do saiba mais, as sugestões que tem aí, busca, gente, pesquisa mais sobre isso, né? Seja curioso, seja investigativo, vá além do que a disciplina está propondo. Sim. Porque essa formação crítica depende de cada um de nós. Pode parar por aqui, a gente pode simplesmente ouvir todo esse conteúdo e ele entrar aqui, sair aqui e não deixar nada. Mas pode servir também como um despertar. Espera aí, qual é o meu papel mesmo aqui nessa sociedade onde eu estou inserido? O que eu posso fazer de diferente? E buscar mais informações, assim como na última interação, um dos alunos compartilharam, se eu não me engano foi o Adelino, se não for me perdoe o aluno que passou essa informação, de como esse curso lhe trouxe mais embasamento para discutir nas Sim. reuniões do conselho. Esse também é um momento interessante para a gente parar e buscar mais informações para refletir e para crescer e para agregar mais conhecimento, não só pessoal, mas aqui no âmbito onde a gente está inserido. Né? Isso, sua realidade social é a tua escola, é a tua casa, é ali o bairro onde você vive, as pessoas com quem você convive, é aí que você tem que fazer a diferença, nessa realidade. Né? Às vezes a gente fica discutindo e pensa assim, mas como que eu vou poder mudar a realidade do país? O país é grande, né? Para eu sozinho mudar essa realidade? Não, não é por aí. Pensa primeiro no seu contexto social, né? Que é ali o local onde você convive, as pessoas com quem você convive, qual a mudança que pode acontecer? O que você pode buscar de mais informações? Fala, professor. Nesse cenário, nós comentamos esses dias atrás, se vale a pena... Nós até voltamos àquela conselho daquela garota que eu falei para você, de que ela foi impactada naquela palestra, que está rodando as capitais, e até comentei sobre essa pessoa que essa menina, eu falo menina, tem 26 anos, a Bel Pesce. Nós já falamos sobre ela. Já falamos sobre ela. Ela é chamada Menina do Vale, e ela saiu de uma escola de São Paulo e tentou a melhor faculdade do mundo e entrou.
E com 26 anos, com 24 anos, ela estava formada em 5 faculdades lá. Olha aí. Porque ela não se prendeu a uma realidade. Eu falo, todo mundo estava acostumado a fazer aquela 4 matérias, 5 Cada um matérias. no seu quadrado. Cada e ela um, saiu olha, do quadrado. Ela falou, por que isso? Ela falou que as regras ela poderia superar, porque ela queria aproveitar ao máximo aquele momento. Então, para resumir um pouquinho, ela é uma garota que tem tido muito êxito e hoje ela montou uma escola a nível Brasil e nessa escola ela está à busca de talentos. Ela fala que a escola ideal é aquela escola onde ela consegue trabalhar qualquer talento. Porque todos têm talento. E ela está para mostrar para o mundo que o Brasil é um celeiro de talentos. Que eu fico impactado. Como é que uma garota ousada? Ousada mesmo. Que menina ousada. Com 26 anos de idade, isso. ela está trazendo à tona uma realidade. Falando, olha, nosso país é um país de talentos. Então vamos acreditar e buscar e desenvolver esses talentos. E a escola, nós temos que trabalhar qualquer talento. E imagine, que eu só quero fazer menção, porque eu achei muito interessante. Eu vi a reportagem dessa moça há 2 anos atrás, passo para alguns amigos, para alguns alunos, e ela, por coincidência, no começo do ano, eu fiz aqui para alguns alunos meus, falei, olha, escreva uma cartinha para a Bel. Escreva uma cartinha. E vou dizer que um dia nós entregamos para ela. Olha aí. Eu não imaginava que como o universo conspira a favor de um ideal, a favor de uma proposta. A Bel veio em Porto Velho. Tá vendo? E nós levamos um grupo de pessoas para encontrar com a Bel. E uma das garotas que foi muito impactada, nem aluna minha não é, mas de conversar no corredor, de estímulo, de conversar, de você tentar impulsionar, colocá-la nesse cenário, ela chegou e falou, professor, eu descobri que eu tinha um talento que eu não via a aplicabilidade. Gente, nós somos aqui uma escola técnica. Posso, né, como professor? Estou dando contexto? Professor, porque não sai do contexto de jeito nenhum. Então, a menina me procurou na quinta-feira passada e falou, professor, obrigado, porque que maravilha, eu já fiz todos os cursos que a menina, a Bel, eu vou fazer propaganda, é www.fazinova.com.br. Tem várias situações sobre empreendedorismo, são frases motivacionais e ela busca desenvolver talentos pessoais. E essa garota falou, já baixei todos os livros dela, gratuito. E ela não sabia que ela tinha um talento, como valorizar um talento que ela tinha, uma paixão pessoal. Olha, gente, nossa escola é escola técnica. Ela falou que ia ter uma paixão por poesia. Agora ela falou, professor, eu vi a aplicabilidade da poesia. Olha isso. Isso é que a poesia, ela exerce mais influência do que livros de autoajuda. Então ela está entusiasmada, maravilhosa. Ela é uma aluna do curso de química. Gente, uma aluna técnica. Só que ela tem um dom pessoal e num momento olha o que cenário está vindo para o contexto dela. Pois é, isso é interessante, professor, só complementando, observar, gente, o seguinte, que essa mudança, a gente já falou isso e continua falando, vai depender de cada um de vocês. Eu li uma frase uma vez, não me recordo agora onde, mas que dizia o seguinte, você não vai, acho que o professor vai até lembrar quem é o autor, você não vai conseguir resultados diferentes se continuar fazendo sempre a mesma coisa. Foi Albert Einstein. Einstein que falou essa frase. Então é uma isso. Insanidade, né? Exato. Você terá resultados diferentes. Se continua fazendo sempre a mesma coisa. Então a gente precisa ousar. Nós precisamos ousar mais. E sair do nosso quadrado, assim como o Bel Pérez, fez. Sair do nosso quadrado, da nossa... O que é esse quadrado? É a nossa comodidade. Tá muito bom aqui. Me deixe quieta aqui no meu canto, porque tá bom aqui do jeito que tá. Eu não tô ganhando muito bem não, mas... vai dar trabalho sair daqui. Gente, nós precisamos nos mover. E esse mover é buscar mais, é procurar conhecer mais a respeito dessa história, desse nosso contexto histórico. Como foi que nós chegamos até aqui? Então, assim, pense nisso, pesquisem mais, busquem mais. E eu tenho certeza que na próxima aula a nossa interação vai ser assim, muito mais rica. Muito maior. Professor, muito grata. Já? Nosso tempo, infelizmente, acabou. A vocês, muito obrigada pela participação. É sempre muito bom estar aqui. Até a nossa próxima aula. Um abraço.